Hoje a gente está com Carolina Ignarra, que já vai tocar o nosso treinamento de hoje, a nossa oficina de hoje. Aproveitem que o tema é muito bom. A gente vai falar sobre como combater o capacitismo, vai falar um pouquinho de capacitismo e vai falar aí sobre a síndrome, que eu já descobri que não é síndrome, Carol vai falar mais para vocês, de pessoa impostora. Então, o tema de hoje é esse. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Somos 75 pessoas até agora, são 7h09. Acho que podemos começar. Podemos? Me deem um ok aqui, todo mundo que está presente, se vocês precisam de mais alguma ajuda técnica, ou se a gente pode. Patrícia levantou a mão? Não, foi sem querer. Tati Loretti na pista, minha filha. Penso que a gente tem uma plateia. Nossa plateia é poderosa, gente. Somos 76 pessoas. Ó, bora! Tudo certo. A Babi Prado falou, eu tenho certeza que eu tenho essa síndrome. Será? Vamos ver. Carol vai contar direitinho para vocês como é que é isso, né? Olha só, gente, então, muito obrigada pela presença de todos vocês. É muito legal ver essa sala cheia. É muito legal ver vocês aqui com a gente. A gente tem, mas hoje com a Carol. A gente tem na próxima terça-feira com a Kátia Reimorek. E no último dia para falar de carreira com a Fabi Machado. Todos os temas são imperdíveis e com certeza são temas que vão colaborar para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento de habilidades comportamentais e para a sua carreira. Sem mais delongas, eu vou passar a bola então para Carol Ignarra, que vai conduzir o papo de hoje com a gente, tá bom? Carol, tá contigo. Pode chegar. Maravilhoso, obrigada, Tabata, obrigada, Tim Mais Diversa, Felipe, obrigada, Eliana e Ricardo, por ser a nossa voz para as pessoas surdas. Muito prazer, eu sou uma mulher de pele branca, meus cabelos e olhos são castanhos, meus cabelos estão cortados na altura dos ombros, são ondulados, uso óculos de grau, um batom cor de rosinha assim, uma blusa azul, porque estou aqui em homenagem a Tim, né? E atrás de mim uma estante com plantas, com uma boneca da Frida Kahlo e uma Barbie cadeirante. E eu sou uma mulher cadeirante, eu uso cadeira de rodas faz 24 anos, porque eu sofri um acidente de moto. Eu vou pôr o meu material, vou seguindo no meu material, porque junto com ele eu vou contando mais da minha história. O que eu queria dar um salve aqui para os amigos e amigas que estão presentes, o Fábio que disse, ainda bem que a Carol está aqui, não vale, quando é amigo, não vale fazer coro de fã, viu, Tabata? Amiga é tudo suspeita, que nem mãe falando bem da gente. Fábio, um abraço muito carinhoso aí, que bom que você está aqui. Vi que tem a Dani Prima, beijo, prima. E um beijo aí para todo mundo que está assistindo a gente. Vi que já tem pergunta também, quando termina a síndrome do impostor e começa o estresse de minoria. Eu vou dizer para você, Carlos, que eu não sei te responder isso ainda, mas eu acredito que juntos e juntas a gente vai chegar nessa resposta. Obrigada pela participação. E bora. A Adriana contando que me conhece desde 2009, gente. 2009 eu já estava dando curso, me fala, pelo amor de Deus. É isso, né? A gente está aqui no mercado já faz mais de 18 anos, eu e Tabinha, então a gente sabe que tem bastante gente que conheceu a gente lá no comecinho de tudo. Muito bem. Bom, vou começar então com essa nossa aula aqui falando sobre como romper o capacitismo estrutural e a síndrome ou fenômeno da pessoa impostora. Obrigada também, Sidney, que deu uma corrigidinha aí que estava com o estrutural escrito sem o R, já arrumei aqui, obrigada pelo toque. Sim, capacitismo estrutural. Eu vou começar com a gente fazendo um exercício antes de me apresentar, contando para quem ainda não conhece a nossa história aqui, a Talento Incluir, eu, enfim. E este começo é para a gente interagir no chat. Se você conhece a frase que eu vou colocar, você coloca sim.
Se você não conhece, você coloca não. Tipo, já ouvi essa frase em algum lugar. Sim, isso para mim é conhecido. Ou não, nunca ouvi, nunca, acho que isso nem existe. Vamos lá, vocês estão preparados? Preparados para digitar aí, sim ou não? A primeira frase é: você só conseguiu essa vaga por causa da cota. Você já ouviu essa frase? Diga sim ou não. Escreve aí no chat, sim, não, sim, eita, é uma chuva de sim. Ai, meu Deus. É a chuva de sim, gente. É sim, 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 sempre, sempre, sempre. Eu vi. É isso aí. Ai, tem gente que nunca. Que bom, que bom. Ufa. Vamos ouvir responder se sim ou não para a próxima frase. Você é um exemplo de superação. Você conhece essa frase? Sim ou não? Sim, 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 não, não, não. Bora. Sim, sim, sim. É, tem gente que nunca ouviu. Que bom. A maioria ouviu. Próxima frase. Você nem parece ter deficiência. Nossa, eu nem reparo que você tem deficiência. E eu vou te dizer que a minha deficiência chega comigo e eu ainda assim escuto. Tem aquelas deficiências ocultas que tudo bem, vai, a pessoa não perceber, não viu, mas no caso de quem chega com a deficiência junto, acho bem estranho. Próxima frase. Deixa que eu faço, que para você é mais difícil. Quem já ouviu? Tem gente que ouve há 30 anos, Flavinha. Deixa que eu faço, que para você é mais difícil. Já ouvimos? Credo, sim. Ai, minha gente. Não, não, que bom, que bom. Tem gente que ainda está liberado destas frases. E por último é, nossa, mas você trabalha? Uma vez eu estava saindo para trabalhar, a vizinha me viu saindo 5 da manhã de casa. Ela falou assim, Carol, por que que você trabalha? Você podia se aposentar, minha filha. Sei, muito bem. É, essas frases todas são frases comuns da nossa sociedade, são frases comuns a nós, pessoas com deficiência. Eu começo com esse reconhecimento de frases, mais para frente a gente vai ressignificá-las no que impacto frases como essas têm no fenômeno da pessoa impostora, o que acontece com o nosso inconsciente quando a gente chuva de frases como essa na gente, a gente recebendo. E eu gostaria também de acolher todas e todos que passaram por isso e que, de certa forma, quando ouve uma em cima da outra, fala: Meu Deus, é verdade, eu passo por isso. Estamos todos juntos e juntas, precisando. Chama aqui no chat que a gente vai correr para dar um abraço virtual. Ai, gente, falando que foi aposentado por 10 anos e não está mais. Sim, eu escuto sempre. Obrigada mesmo por vocês participarem, tá? Tem familiares que ficaram aborrecidos com a sua desaposentadoria, né, Dani? Pois é. Bom, muito prazer. Eu sou Caroline Guinaba. Eu não tenho a deficiência desde sempre, eu adquiri a deficiência faz exatos 24 anos. Meu acidente foi no dia 2 de setembro de 2001. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu fiz faculdade de Educação Física, e eu dava aulas de ginástica laboral. Para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, eu estou mostrando uma imagem que eu estava em pé, com um agasalho de professora, dando aula de ginástica dentro de um pátio de uma fábrica. Eu estava ajudando um aluno a fazer um alongamento, e tem outros alunos fazendo o mesmo movimento, todas as pessoas que trabalham nessa fábrica. Essa foto foi em 2001, e o meu dia a dia, eu sou paulista, sou paulistana, moro em São Paulo, na Zona Norte. Meu dia a dia é estar em 2, 3 empresas de transporte público aqui em São Paulo. Quando eu adquiri a deficiência, eu achei que eu não pudesse mais trabalhar, mas eu tive muita sorte. Eu fui convidada a voltar para o trabalho, a minha gestora bateu na porta da minha casa e me convidou para voltar 3 meses depois do meu acidente.
Bom, meus colegas eram jovens professores de educação física. Quando a gente se reunia para fazer atividades práticas e muitas vezes radicais. Estou mostrando uma foto eu pendurada numa tirolesa, um matagal atrás e eu ali sentadinha numa corda sendo transportada na tirolesa. A minha gestora às vezes tinha dúvidas, será que a Carol está curtindo mesmo? Ela disse que eu mesma respondia. Eu saindo desamarrada da tirolesa, com meus amigos me ajudando a me desamarrar e sorrindo de orelha a orelha. Gente, isso faz 23 anos, eu era mais jovem, mas o meu sinal de Libras, que é Carol, aperta a bochecha, ele explica nessa foto por que existia, né? Mais jovem, mais magra, ainda assim era bochechuda, e eu ali sorrindo, minha bochecha fica ainda em mais evidência. Muito bem, a gestora estava disposta, bateu na porta da minha casa e me chamou para voltar para o trabalho. Eu falei, já que ela acredita em mim, eu vou também, né? Me joguei. E como é que estava o nosso time? Eu estou mostrando uma imagem que tem um paredão e eu estou fazendo uma escalada nesse paredão. Minha cadeira de rodas está do lado vazia, eu pendurada no paredão. 4 colegas me empurrando por baixo, 4 colegas me puxando lá de cima. E assim eu estava apoiada pelo meu time e incluída. Estou mostrando uma imagem de um círculo de pessoas sentadas no chão, no gramado, eu na minha cadeira, algumas pessoas em pé, mão nas costas, um grupo de aproximadamente 15 pessoas que eram meus colegas de trabalho. Eu tenho uma história de muitos privilégios, né? Do trabalho ter batido na porta da minha casa e de ter tido uma liderança e uma equipe muito disposta para fazer com que a minha inclusão, a minha volta ao trabalho funcionasse. Logo que eu voltei, eu não voltei de cara nas empresas, eu voltei montando aulas para outros professores aplicarem uma atividade que eu fazia em home office há 23 anos atrás, 24 anos atrás. Mas a gente tinha uma meta, que da realidade de eu em pé dando aula num pátio de uma indústria, eu voltasse para as indústrias da minha cadeira de rodas. E aí essa foto que eu mostro agora, que em 2003, eu estava dando aula de novo dentro de uma fábrica, fazendo um exercício de alongamento, com os alunos copiando o meu exercício ali, desta vez na cadeira. E quando eu cheguei nas empresas, as empresas em 2003, 2004, começaram a ser fiscalizadas pela lei de cotas e começaram a precisar contratar pessoas com deficiência e me faziam convites para trabalhar. Vem trabalhar aqui, eu tenho vaga de recepcionista, secretária, telefonista, todas ótimas oportunidades, porém desconectadas do meu perfil. E eu pensei, por que você quer me contratar? Eu não tenho perfil para ser secretária. É porque a gente precisa cumprir cota. Naquele momento, eu me senti resumida a uma cota, me senti ofendida, me senti sem dignidade e percebi que eu não poderia ficar parada nessa indignação, que eu poderia fazer alguma coisa. E aí, quando me convidavam, eu devolvia uma pergunta. Você quer trabalhar aqui? Eu devolvia. Eu não quero, mas você não quer contratar uma palestra minha? E aí eu comecei montando uma palestra contando a minha história, como é que a minha liderança tinha feito os ajustes, as acessibilidades, a disponibilidade para a minha inclusão acontecer, considerando meu perfil, minha experiência, meu interesse profissional. E assim começou a Talento Incluir, que é uma consultoria que promove a dignidade da pessoa com deficiência por meio da empregabilidade. Nós já incluímos mais de 9 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tabata sempre esteve do meu lado, desde o dia zero que a gente começou aqui. Mais de 650 empresas em todo o mundo. A gente destaca a TIM aqui em primeiro lugar, a gente já atendeu. Neste slide tem logos como Banco C6 Bank, Visa, Amazon, Modec, Eurofarma, Globo, a TIM, L'Oréal, Renner, Açaí, Bank of America, Mondelez, Sephora, Mercado Livre, Wellhub, Tegra, Siemens, Healthineers, AstraZeneca, Siemens Energy, Carrefour e BRF. Não cabem 650 logos, a gente põe as empresas que têm projetos maiores e mais recentes. Eu também escrevi 6 livros,
todos eles em coautoria, nenhum deles eu escrevi sozinha, eu sou uma pessoa do coletivo. Em 2010, o primeiro livro que a gente escreveu fui eu, o Tabata e o Rafael. A gente contou histórias de pessoas com deficiência que estavam em atividades que pareciam improváveis para a sociedade em 2010. E é curioso que a gente está em 2025 e ainda tem sociedade duvidando da nossa capacidade. Escrevi Maria de Rodas, que é um livro sobre a maternidade de mulheres cadeirantes, junto com a Flávia Sintra, Tatiana. Eita, fugiu? A Tati, a Kátia Riborek e a Ju. A diversidade e inclusão, um capítulo sobre preconceito. No outro livro de diversidade, eu fiz toda a curadoria dos temas ligados à pessoa com deficiência. Em 2023, lancei Manual Anticapacitista com o Billy Saga, que é um amigo nosso, cadeirante, que é líder de diversidade na Claro. E o mais recente que eu lancei esse ano é um capítulo num livro sobre diversidade em eventos. Eu falei sobre acessibilidade como estratégia de eventos de sucesso. Também quero dizer para vocês que em 2020 eu fui reconhecida pela Forbes, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Maravilhoso ter chegado lá para minha carreira, para Talento Incluir, para nossa representatividade enquanto pessoas com deficiência. Porém, eu confesso para vocês que eu nunca sonhei em estar nesse lugar, e nesse momento eu percebi a importância e a responsabilidade de eu estar ali. Eu sou a primeira e única mulher na lista das mulheres mais poderosas do Brasil da Forbes. Essa lista acontece todo ano, são 20 mulheres a cada ano, desde 2016. E, por enquanto, nesta lista, eu sou a única mulher e eu trabalho todos os dias e faço tudo que eu posso para que mais mulheres também alcancem esse espaço que eu consegui alcançar, porque é muito solitário estar num papel desse, desacompanhada de mulheres parecidas com a gente, e o fato de eu nunca ter sonhado estar nesse lugar é porque eu nunca me vi nele. A falta de representatividade é bastante opressora para nós. Um outro ponto que eu queria contar aqui, que de repente eu virei influenciadora, e foi bem de repente por causa da Forbes. Aí daqui a pouco eu estava sem visibilidade nas redes, o meu time aqui na Talento Inclui começou a me provocar, a Tabata me provoca desde sempre. Eu fui bem resistente. No LinkedIn, eu fui reconhecida como uma top voice pelo conteúdo que eu entrego lá. E fica aqui disponível para vocês me seguirem, me conhecerem mais. A minha vida é um Instagram aberto. E a melhor parte de mim se chama Clara, é a minha filha, que tem 20 anos. E sim, conciliei uma história de empreendedora com a maternidade. Contando tudo isso, me sinto apresentada. Desculpa repetir a história para quem já me conhecia, mas acho importante contar todo esse contexto para as pessoas que estão chegando. Nós vamos mergulhar no nosso conteúdo e, como todos os encontros, a gente faz esse momento de 45 minutos, 1 hora de uma palestra com conteúdo, e depois a gente libera os microfones e a gente conversa sobre tudo que estamos falando aqui. Anote suas dúvidas, interaja no chat, que a gente vai aqui cada vez mais trocando e direcionando para as expectativas de vocês. E por falar em expectativas, o que será que este público querido está esperando para este momento que a gente vem falar de capacitismo e do fenômeno da pessoa impostora? Se você puder, em uma palavra, escrever no chat, o que você espera? Escreve aí, que eu vou acompanhar aqui o chat para ouvir o que vocês estão falando, para ler o que vocês estão falando. Bora, minha gente, quais são as expectativas de vocês para esse momento? Recolocação, Wellington, conhecimento, desenvolvimento, espero, né? Recolocação, desenvolvimento, conhecimento, aprendizado, inspiração, desenvolvimento pessoal, empoderamento das pessoas com deficiência. Gosto, Babi. Retorno ao mercado de trabalho, trabalhar e ajudar a minha família. Recolocação, estou bem otimista, aprender muito, recolocação. Empresa justa na vaga. Pois é, aprendizado e recolocação. Muito bem, gente.
110 pessoas da nossa conversa, que demais! Sejam todos muito bem-vindos que chegaram depois que eu comecei, que eu vou lá para a apresentação, quando eu volto já temos uma turma maior aqui, muito bom, muito bom. Bom, vou começar o conteúdo aqui, tá? Eu começo falando hashtag capacitismo. Por que hashtag capacitismo? Porque capacitismo ganhou força aqui no Brasil nas redes sociais. Em 2015, mais ou menos, a gente começou a ver uns hashtags capacitismo acontecendo. Isso é capacitismo. E a gente, com deficiência, começou a entender que existia um nome para um comportamento muito antigo. Capacitismo é um termo recente de um comportamento muito antigo. E o nome e o conceito faz muito sentido, porque a gente já passava por tudo isso, mas não tinha um nome definido, né? Então, até quando me perguntavam, você passa por preconceito? Eu falava, não, preconceito é ter um preconceito, uma opinião antes de ter suficiente conhecimento. Então, o que eu passo não é maldade, o que as pessoas fazem é porque não tem informação. E para mim a coisa era uma forma de eu dizer que não estava sendo atingida por aquilo, ou de ter uma negação consciente, né, de que não era atingida por aquilo tudo. Quando dá nome, a gente fala, opa, estou passando por isso sim. E aí começa a fazer sentido para a gente. E nas redes sociais, o que começou a bombar, assim, muitas vezes, são as situações que a gente vive, né? Então, os influenciadores contando as situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente posta lá a motocicleta que parou no espaço da gente abrir a porta do carro, o ônibus que não parou, o buraco do trem, e todas essas situações de opressões que a gente passa começaram a ser divulgadas ali nas redes sociais. Capacitismo como conceito vem da tradução de ableism, que é um termo em inglês que fala sobre capacidade e que a gente, na tradução, trouxe para o capacitismo. Era uma palavra que nem existia na língua portuguesa e que, em 2021, a editora Melhoramentos trouxe capacitismo como conceito do capacitismo como uma palavra do dicionário de fato. Então, hoje, capacitismo existe como conceito, existe como palavra na nossa língua portuguesa. Bom, lá nas redes sociais, além de contar situações, a gente começou a perceber que algumas expressões reforçam estereótipos. Aí começamos a falar, olha, tem coisas que a gente está falando aqui, que a gente fala de um jeito tão natural, e que se a gente pensar bem é capacitismo. Vou dar um exemplo. Que mancada. Tá surdo. O pior cego é aquele que não quer ver. Dando uma de João sem braço. Fulana não tem o braço curto. Eu não tenho braço no meu time para fazer esse projeto. Expressões corriqueiras que a gente está cansada e cansada de escutar por aí e que pareciam inofensivas. Mas quando a gente olha para essas expressões a partir do capacitismo, a gente começa a perceber que quando a gente fala que mancada, a gente está reforçando o estereótipo de que mancar, andar mancando, é errado. Porém, andar mancando é só um jeito diferente de andar. Não está errado. E quanto opressor é andar mancando para uma pessoa que vive essa situação, toda vez que alguém erra, que alguém vacila, fala que mancada, que é o jeito dessa pessoa andar. Então a gente vem questionando. E claro que quem fala que mancada não sabe disso que eu estou dizendo agora. E quando a gente falou, a gente não falou para oprimir, não importa. A gente falou e reforçou o estereótipo de que mancar é errado. Que tal a gente trocar que mancada por que vacilo? Que tal a gente trocar tá surdo por ei, tá me ignorando? Que tal a gente trocar o pior cego é aquele que não quer ver por o pior é quem se recusa a entender? Porque é isso que a gente está querendo dizer. Aqui nessa expressão a gente está falando que cego é ruim, porque existe uma situação pior do que ser cego, que é a pessoa que enxerga e não quer ver. Ou seja, reforça o estereótipo. Dando uma de João sem braço, que tal? Você está se fazendo de desentendida, aquela pessoa estava se fazendo de desentendida. Fulana tem braço curto, que tal? Fulana tem má vontade. Tá preguiça. Ou não temos braço para esse projeto e não temos pessoas para esse projeto. De forma bem direta. Começou por aí. E o que a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que capacitismo está só aqui. Aqui é um tipo de capacitismo, que é o capacitismo linguístico. Conceitualmente, o capacitismo é muito mais abrangente que isso. É um processo estrutural
E é isso que a gente vai falar um bocadinho mais hoje. Das redes, fomos para a literatura. Então, temos o livro do Vitor, o livro que eu escrevi com o Billy, a gente tem algumas outras literaturas. Aqui eu sugiro um livro chamado Capacitismo e a Experiência da Mulher com Deficiência. É um livro super legal que fala sobre a interseccionalidade da pessoa com deficiência e da mulher. Tem livros de capacitismo infantil, eu trouxe aqui um que é muito legal, que chama Ninguém é Igual a Ninguém. Tem o livro do Alex Duarte, chamado Capacitismo em Desconstrução, enfim. Temos uma série de literaturas, eu trouxe aqui só as que eu já li, para também indicar livros que eu não conheço ainda. De toda forma, se alguém tiver dicas aí do que a gente pode assistir, do que a gente pode ler, do que a gente pode buscar para aprender mais sobre capacitismo, por favor, coloquem aí no chat para a gente se alimentar de informação. Vamos entender conceitualmente? Vamos lá. Capacitismo. Capacitismo é um sistema de opressão que impede a inclusão da pessoa com deficiência, nos tira do poder de decisão, nos tira da ocupação de espaço e nos tira da representação social. Assim como o machismo oprime as mulheres, o racismo oprime as pessoas pretas, o capacitismo é um sistema de opressão. Porém, diferente dos outros sistemas de opressão, o capacitismo, na maioria das vezes, acontece de forma muito sutil, até fantasiado de gentilezas. E por que ele é muito sutil? Porque ele acontece por um acionamento de mecanismo do nosso cérebro. O que acontece? Nós temos um mecanismo do cérebro que faz com que a gente não reconheça na pessoa com deficiência a capacidade que a gente não reconhece na gente. E eu estou falando de todos e todas nós, porque eu sou uma mulher cadeirante. Eu já sei a capacidade que eu tenho de usar a cadeira, de empinar a cadeira, de ter autonomia na minha cadeira e de viver essa condição sem minhas pernas mexerem. Eu sei que eu consigo, mas eu não sei se eu consigo cozinhar ovos, fritar ovos de olhos fechados. E muitas vezes eu duvido da capacidade de uma pessoa cega porque eu não vivo essa condição. Teve uma vez que eu estava apresentando um evento da Hand Talk, não sei se vocês aqui conhecem Hand Talk, é aquele avatar de Libras que acontece, que a gente coloca nos sites, nos textos que são fixos, né, não falas humanas. Eu estava no evento da Hand Talk, eu estava sendo MC, mestre de cerimônias, e eu tinha que ler um roteiro lá e apresentar as pessoas, apresentar os vídeos. Eu tinha estudado o roteiro, mas eu não tinha visto todos os vídeos. Então, enquanto eu apresentava, eu falei assim, agora a gente vai ver o Felipe, vamos ver o vídeo do Felipe. Foi pro vídeo do Felipe, passou 1 minuto, voltou para mim, eu fiz, como é que o Felipe consegue? E o vídeo do Felipe Felipe é um rapaz cego que estava andando de skate. Eu duvidei da capacidade dele. Na hora eu falei, gente, eu fui capacitista, deixa eu me desconstruir. Eu estou dizendo para vocês que eu, você, todos nós que estamos aqui somos pessoas capacitistas em desconstrução. A gente tem que tomar muito cuidado para não apontar o dedo para a sociedade, dizendo que eles são capacitistas e a gente não. Porque o capacitismo é quando a gente não reconhece na pessoa com deficiência a capacidade que a gente não reconhece na gente. E como a gente vive uma das condições de deficiência, possivelmente para outras a gente também duvida da capacidade. Quanto mais a gente vê, mais a gente se acostuma. Então, agora eu sei que uma pessoa cega pode andar de skate, eu sei que pessoas cegas podem cozinhar, eu tenho essa convivência. Mas para quem não tem, o estranhar é natural. Não é certo, é natural. Para parar de estranhar, a gente tem que estar na sociedade, tem que permanecer, tem que estar. Tudo bem até aqui, gente? Tem bastante coisa para falar, por isso que eu engatei aqui a marcha primeira e tô indo. Tô lendo aqui rapidinho o que vocês estão falando para eu seguir aqui no conteúdo. Muito bem, muito bem. Obrigada pela interação, gente. Vamos lá. Vamos falar do capacitismo na estrutura. Muito bem. A estrutura de um ser humano social, ela está em 4 pilares. Primeiro do nosso pilar é a nossa família, onde tudo começa. Nasci nessa família. Muito bem. Existem famílias capacitistas, pais e mães capacitistas, familiares capacitistas. E dependendo da forma que a gente foi educado,
a gente pode sofrer um capacitismo mesmo sem a intenção. Por exemplo, quando a gente escutou, deixa que o papai faz, porque para você é mais difícil. Deixa, filha, a mamãe te ajuda, você não consegue. De forma alguma, o pai e a mãe queriam dizer para a gente que a gente não pode, mas disseram inconscientemente. Existem famílias que ainda rejeitam os seus filhos com deficiência. Possivelmente aqui na nossa live tem pessoas aqui que foram abandonadas pelas suas famílias ou que foram deixadas no cantinho. Então, quando a gente pensa na família, que é a nossa primeira base estrutural, a gente tem ainda o capacitismo que está na sociedade dentro das nossas famílias. Quando eu e a Tabata a gente se conheceu, nós nos conhecemos no centro de reabilitação, no Hospital Sara, em Brasília. Na primeira, segunda semana da nossa internação, as nossas mães tiveram que ficar lá também, porque elas foram aprender quais eram os nossos limites, até onde elas tinham que nos ajudar, até onde elas tinham que esperar a gente se esforçar para conseguir. Quando a gente vestiu a primeira calça, a primeira vez que eu me vesti depois de cadeirante sozinha, eu pus uma calça, demorei meia hora. Imagina para uma mãe ver uma filha que até era adulta, super independente, de repente demorar meia hora para vestir uma calça. E a minha mãe teve que ouvir, não faz para ela, deixa ela fazer. Quando ela treinar, ela vai fazer rápido. E agora eu faço muito rapidamente. Porque eu treinei, a minha família me deixou treinar, mas minha família foi orientada para isso. E a gente sabe que a maior parte dos familiares não tiveram essa orientação, esse privilégio, enfim. Eu sou mãe, a minha filha tem 20 anos, se ela está resfriada, eu já protejo. Fico eu imaginando se ela tivesse deficiência, como é que seria. Muito bem, segundo pilar é a saúde. A saúde, a Tabata até falou um bocadinho para a gente no encontro passado sobre o modelo médico de inclusão. O modelo médico de inclusão, ele olha para nós, pessoas com deficiência, tentando nos consertar. Ah, o seu filho que nasceu com o pé torto, ele tem que fazer uma cirurgia, aí faz uma, tem que fazer outra, aí faz outra, tem que fazer outra. E passa 10, 20 anos da vida fazendo cirurgia, fazendo fisioterapia, para que a criança ande o mais igual possível às outras crianças, o mais normal. E qual o problema disso? Uma criança que fica só fazendo tratamento perde interação social. Não vai brincar no prédio, na rua, no tempo livre, não tem o tempo ósseo, ou tem escola e tratamento. Escola e tratamento, quando não compromete a escola, dependendo dos tratamentos de saúde, perde anos letivos para tentar ficar com o corpo mais perfeito possível. E o que não adianta nada, aqui na Talento Incluir a gente conta que a gente tem uma ancestral, nós todos aqui temos uma ancestral chamada Eliane Ranieri, uma mulher cadeirante que fez uma carreira de mais de 30 anos na IBM, entrou como atendente de call center, saiu como head de diversidade e inclusão América Latina. Hoje ela trabalha com a gente na Talento Incluir. E a Eli demorou muito para terminar o colégio, porque ela ficava um ano estudando, o outro ano fazendo cirurgia, fazendo tratamentos. Ela fazia escola no hospital, professores iam lá fazer prova. Ela tem 66 anos e teve poliomielite na infância. Ela passou por esse modelo que ficou tentando consertar ela, que não adiantou, porque ela continuou com a deficiência. Hoje ela usa cadeira, há muitos anos ela usa cadeira. E perdeu momentos importantes da sua vida de socialização, de interação. Dito isso, tem vários aspectos aqui de capacitismo na saúde. Eu estou dando pequenos exemplos para a gente poder correr com o conteúdo, tá? A gente tem as questões da educação. Na educação, a gente tem professores que não adaptam a metodologia, então a mesma metodologia de ensino para todas as pessoas, independente da sua forma de cognição, da sua forma de raciocínio, se enxerga, se não enxerga, se escuta, se não escuta, o que já é o primeiro empecilho. A gente tem falta de acessibilidade estrutural nas escolas, no transporte para as crianças chegarem na escola. A gente, na educação, tem também a superproteção de crianças tirarem 10 mesmo sem saber nada, porque tadinha, e assim vai o capacitismo nos atravessando, e o que acontece é que nós herdamos comportamentos desse capacitismo estrutural. Não levem para o pessoal, o que eu estou dizendo aqui, que eu vou apresentar dos nossos comportamentos, são comportamentos coletivos, que por conta do que passamos, família, saúde, educação, tivemos como consequência, possivelmente, alguns desses comportamentos, e o pior, são inconscientes, a gente nem percebe. Por exemplo, agressividade e introspecção. A gente precisa passar o dia provando que a gente é capaz.
O capacitismo existe quando duvidam da nossa capacidade. A gente precisa passar o dia dizendo: fique tranquilo que eu consigo passar sozinha, fique tranquilo que eu consigo pegar água sozinha, fique tranquilo que eu consigo pensar sozinha, toda hora a gente precisa ficar provando para a sociedade que a gente dá conta. Isso significa que nós ficamos o tempo todo em alerta. Um ser humano em alerta, Freud explica, é um conceito freudiano, um ser humano em alerta aciona o modo luta ou fuga. Percebe a agressividade e introspecção? A gente responde mal às vezes, responde atravessado, fica indignado que duvidaram que a gente tinha deficiência na fila, fica pé da vida porque nos atravessam sem perguntar se a gente queria, começam a empurrar a minha cadeira sem perguntar se eu queria, e já respondo bravo, já respondo irritada. E essa agressividade é muito inconsciente. Aquela pessoa estava na tentativa de te ajudar e a gente cansado de mostrar que a gente consegue. Todo mundo na sua razão, mas é um comportamento que nos interioriza e muitas vezes a gente não percebe. Às vezes, para as pessoas confiarem na gente tem que fingir que é séria. Aí fica aquela pessoa séria demais o tempo todo, nem é agressiva, mas também não é aberta, não dá sorriso, é muito fechada. E tem a introspecção, eu fico de lado, eu fico de canto, eu tenho vergonha, não quero que vejam que o meu corpo é deformado, não quero que eu perceba que eu não escuto. Então, eu fico ali de ladinho, só observando, e naturalmente a gente vai adotando comportamentos nesse sentido. A gente tem também uma baixa autoestima comum, é muito difícil ter um corpo com alguma deformidade, com algum funcionamento diferente, quando uma sociedade fica pedindo e valorizando apenas os corpos padrões. A gente tem desrespeito às regras, hierarquias, falta de comprometimento, que são comportamentos que são desenvolvidos na gente quando a gente socializa. Crianças que não socializaram, não foram para a educação física, como é que vão respeitar as regras se não aprenderam? Como é que vai se comprometer se a família deu uma aliviada, se o professor deu uma aliviada e o comprometimento não foi nos cobrado? Um sentimento de superação ou vitimização. Eu falo que um é ligadinho no outro, né? Porque primeiro a sociedade acha que a gente é coitadinho e não serve para nada. Daí a sociedade vê a gente tocando violão com os pés. Nossa, virou um super-herói. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem a deficiência. Por que eu consigo empinar minha cadeira? Porque eu ando de cadeira há 24 anos. Por que eu consigo dirigir meu carro? Porque eu treinei para isso. Por que você consegue, pessoa cega, cozinhar? Porque treinou para isso. Então, o super só existe porque não esperavam nada da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar nesse lugar e não deixar que nos coloquem nesse lugar. E dificuldades para assumir falhas, porque também é muito difícil receber feedback, afinal de contas, tadinha, já não anda, né? Eu ainda vou falar para ela que o treinamento não tá bom, ainda vou falar para ela que ela podia fazer melhor aquilo, e assim fomos somando comportamentos. O que acontece é que a gente não se percebe, muitas vezes não se conhece, não entende que muitos dos nossos comportamentos vieram de opressões que a gente passou ou ainda passa. E quando a gente chega no trabalho, a gente chega carregado de algumas heranças do capacitismo estrutural. E aí o trabalho fala: agora que você entrou é de igual para igual, viu? Bora correr atrás, meu bem. Sem contar que faltou um monte de desenvolvimento de soft skills, porque a gente teve uma vida diferente. E o que acontece, então, no trabalho? O trabalho está livre de capacitismo? Não está. 90% das pessoas com deficiência que responderam à nossa pesquisa Radar da Inclusão foram 1.220 pessoas, 1.230 pessoas no ano passado. Essa semana vai sair a pesquisa para vocês responderem também, hein? Logo mais, acho que no próximo encontro, a Kátia já deve passar o link aqui, quem puder responder, é sempre importante, porque dados movimentam o mercado, acreditem nisso. 90% de nós já passamos por capacitismo no trabalho, 64% por parte da nossa liderança, 62% pelos nossos colegas de trabalho. E 84% de nós já tivemos a nossa saúde mental impactada pelo capacitismo no trabalho. Ou seja, capacitismo oprime, com ou sem intenção. Como que o capacitismo oprime? A gente faz uma escala de intenção e de agressão. Então, quando a gente pensa se ele é não intencional, e na maioria das vezes quer que eu pegue para você, né?
para você é mais difícil, é melhor você não ir viajar a trabalho porque viajar é muito difícil, é sempre na intenção de nos proteger. Ele está aqui, ele tem uma certa pressão. Ele pode ser de propósito, e existem pessoas que acordam para xingar oprimir, né, ser capacitista com os influenciadores nas redes sociais, influenciadores com deficiência. Existe. Não é a maioria dos seres humanos são do bem, mas existem pessoas que acordam para causar. Ele pode ser de propósito. Quando ele é não intencional, a gente chama de microagressão. Uma coisinha de nada, sabe? Um negocinho de nada. E quando ele é intencional, ele é agressão. Uma falta de acessibilidade, carregar a gente no transporte. Já não dá mais para falar que é sem intenção, né? A sociedade está cansada de saber. Aí a gente começa a classificar aqui, né? Opa, não fizeram ainda, não arrumaram ainda. A gente ainda está brigando por acessibilidade, enfim. Mais comum para a gente são as microagressões. Vamos falar sobre elas. Quando as microagressões são sobrepostas, elas impactam a nossa vida e, consequentemente, a nossa carreira. E aí eu gostaria de preparar vocês neste momento. Nós vamos assistir um vídeo com mais frases que são capacitistas e que a gente escuta ou já escutou no trabalho. Tudo bem? Vou pôr aqui, hein? Me digam, por gentileza, se vocês estão ouvindo. Eu que sou perfeito já tenho dificuldade. A fábrica é muito hostil. Aqui não cabem pessoas como você. Para você é mais difícil. Depois que entra é de igual para igual. O trabalho é muito puxado. Eu não posso pedir para ela subir até lá. Temos vaga para PCDs. Você não pode viajar, né? Será que ela consegue? Precisa dar conta de muita coisa. Pessoas normais já acham puxado esse trampo. Esse é o PCD da minha área. Deixa que eu faço, que para mim é mais fácil. Você só não foi demitido ainda por causa da cota. Errou? Ih, você é da cota. Nem cobra o horário dele, tadinho. Já tem tanta dificuldade para chegar aqui. Promoção? Como assim? Você é da cota. O PCD chega todo dia no horário. Motiva tanto o restante do time. Eu, com as duas pernas, não entrego metade do que ela entrega. Tão competente, nem parece que tem deficiência. Sabe que você tá aqui só por causa da cota, né? Não, essa vaga é mais sênior, não é da cota. Microagressões sobrepostas impactam a carreira da pessoa com deficiência. Olha, as pessoas cegas, quando ouvirem esse barulhinho, é nosso aluno, tá? Talento incluir. Muito bem, gente. Microagressões sobrepostas impactam a carreira. O que é microagressão? É aquele todo dia, toda hora. Pensa que a gente ralou o joelho quando a gente tinha 7 anos. A gente olha pro joelho, não tem mais ralado, não tem marca, não tem nada, sarou. Mas se a gente ralar todos os dias no mesmo lugar, não vai sarar. E é sobre isso que estamos falando. Todas essas frases são frases reais que aconteceram com pessoas com deficiência. O capacitismo inibe oportunidades. Quando a gente ouviu aquela frase, eu nem cobro o horário dele, tadinho, ele já tem dificuldade de chegar aqui. É um case real. A gente estava desenvolvendo líderes de uma empresa que tem lojas. E os líderes eram gerentes das lojas. E o cara falou assim, nossa, eu tenho um garoto com deficiência lá, com dificuldade de locomoção, ele é muito bom, ele bate meta, ele é o ponto da loja, é o que mais vende. Só que ele chega todo dia meia hora atrasado. Mas eu nem cobro o horário dele, tadinho, ele já tem tanta dificuldade de chegar aqui na loja. Pois é, aí a gente perguntou para ele, tá bom, mas se você tivesse uma vaga de gerente, uma vaga de subgerente, você ia pensar nele? Ah, não, ele chega atrasado. Percebe que a falta de cobrança, esse nos poupar de algumas questões, pode prejudicar a nossa carreira. Sabe que quando eu voltei para o trabalho, a minha líder disse assim para mim, eu não me importo se você demora 1, 2 ou 3 horas para ficar pronta de manhã, o seu horário é 8 horas.
E naquele momento eu fiquei bem chateada com ela e hoje eu agradeço a cobrança que ela fez. E vou dizer para vocês que eu não demorava muito, demorava 1 hora de boa. Quando minha filha nasceu, eu precisava dessas 3 horas aí, viu? Aí foi muito mais desafio para eu conseguir me organizar para sair para trabalhar. Percebem que precisar de horário, de ajustes, não é coisa só de gente com deficiência, né? Muito bem, outro capacitismo que a gente ouviu. Errou! Você é da cota? Também é um caso real. Uma garota com deficiência oculta, na área dela, ninguém sabia que ela tinha deficiência, e a brincadeirinha quando alguém errava era essa. Errou? Você é da cota? Quer dizer, só pessoas com deficiência erram. E aí ela não tinha ambiente seguro para dizer que ela tem deficiência, né? Ficava ali escondendo e se oprimindo. Capacitismo atinge a autoestima. Essa frase não está no vídeo, mas a gente traz para contar esse case. Eu não me acho nem bonito por causa desse dedo que eu perdi. É o caso de um rapaz que perdeu o dedo no trabalho, num acidente de trabalho, e quando ele voltou, ele estava com dificuldade de fazer a mesma atividade que ele fazia antes, que era uma atividade de manuseio, era uma fábrica. E aí ele disse, não consigo fazer, dói muito a minha mão fazer esse exercício repetido. E o amigo dele, né, o colega dele de trabalho, disse, mas você só perdeu um dedo, por que você está aí reclamando? E ele disse que perder o dedo para ele foi muito além do que perder um dedo, que inclusive atingiu a autoestima dele. Capacitismo expurga a pessoa com deficiência. Sabe que você só está aqui por causa da cota? E quem escutou essa frase e contou para a gente é uma garota que já estava na liderança na empresa que ela trabalha. Ela foi uma pessoa que me surpreendeu muito contando numa multinacional que ela trabalhava, ela ainda escutar que ela só estava ali por causa da cota, sendo que foi uma pessoa que cresceu na carreira, que entregava bastante. Recentemente ela saiu, tá certa ela, não dá para ficar em lugares que estão dizendo que a gente não pertence ali, né? Vamos conciliar tudo isso com a tal da síndrome da pessoa impostora ou fenômeno da pessoa impostora, e eu vou explicar aqui por que é melhor a gente falar fenômeno. Porque síndrome é uma doença, tanto síndrome de Down a gente nem usa mais, a gente usa como, eu falei cromossomo 21, a Tabata disse que também não é cromossomo, é T21, Tabatinha? T21. 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 Porque síndrome é uma doença, e não é uma doença a síndrome de Down, né? Então a gente vem também questionando síndrome no síndrome de Down, e fenômeno da pessoa impostora é o termo mais moderno, mais adequado para a gente falar sobre esse conceito, mas em literatura a gente vai encontrar muito síndrome para a gente estudar, então deixei aqui para reforçar para nós. O que é? É um padrão psicológico no qual pessoas competentes, bem-sucedidas, duvidam das suas próprias conquistas e vivem com medo persistente de serem descobertas como uma fraude. A origem desse conceito é em 1978, na Geórgia, nos Estados Unidos, com as psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes. Elas lançaram um artigo que falava sobre o fenômeno da pessoa impostora, tá? Ele já usava o termo fenômeno em 1978. E aí, o nome fenômeno da pessoa impostora foi substituído mais para frente, quando começaram a trazer outras traduções lá para o ano 2000, que foi quando as mulheres ficaram no mercado de trabalho, percebendo que estavam elas mesmas se sabotando. E o fenômeno da pessoa impostora é uma base de mecanismo do cérebro, é um conceito que é ancorado na nossa cognição, nas nossas emoções. Tem respostas científicas, a amígdala cerebral, que faz, de fato, esse sentimento acontecer, e que se assemelha muito com um mecanismo muito parecido com a síndrome do fracasso, que é uma ansiedade e um medo de errar, e por isso a gente supervaloriza riscos e desqualifica nossas conquistas. Aí quando acontece alguma coisa que a gente tem um desafio muito grande, a gente fica mais presa nos riscos, no que pode dar errado, no que de fato a gente já fez, o que a gente já sabe que daríamos contas de fazer aquilo. Aqui no Brasil ficou mais forte nos anos 2000, por conta da chegada das mulheres, né, no mercado, como eu já disse aqui, da gente mesmo se percebendo, se boicotando. Uma autora americana, Valerie Young, escreveu um livro que foi
traduzido para o português, que é O Segredo das Mulheres de Sucesso, no ano de 2011, por isso que esse conceito ficou mais forte na nossa cultura corporativa aqui no Brasil, a partir do ano 2000 e 2010, mais forte ainda no desenvolvimento de mulheres. A Valerie fala que os pensamentos secretos das mulheres de sucesso porque as pessoas capazes sofrem da síndrome de impostor e como prosperar apesar disso, é o que o livro dela traz. Como eu disse aqui, no fenômeno da pessoa impostora, a gente valoriza muito mais os riscos, então dá tanto medo de fazer só porque pode não dar certo, porque talvez a gente não consiga, porque a gente vai frustrar as pessoas que estão achando que a gente é super, e uma série de porquês a gente valoriza tanto o risco que a gente deixa de valorizar nossas competências, que são qualificações importantes para dar conta de resolver. Características que são super comuns nesse comportamento: desqualificação dos resultados, medo de não corresponder, perfeccionismo e autocrítica. Agora a gente vai fazer um exercício. Vocês lembram daquelas frases lá no comecinho que eu li pra gente? E você teve que responder no chat sim ou não? Já ouvi, já ouvi, já ouvi? Muito bem. Vamos ver como essas frases, no nosso mecanismo de repente se achar não potente o suficiente, aciona. Você só conseguiu essa vaga por causa da cota. O que aciona na nossa síndrome aqui, no nosso fenômeno de pessoa impostora? Que você não merece estar aqui. Apesar desse conceito ter começado com a questão das mulheres, ela atinge todos os grupos minorizados. Homens e mulheres negros, homens e mulheres com deficiência, homens e mulheres da comunidade LGBT. Não é uma exclusividade das mulheres, por isso que a gente não fala mais síndrome da impostora, a gente fala fenômeno da pessoa impostora, porque pode ser homem ou mulher. Você não merece estar aqui. Você é um exemplo de superação, que a gente ouve, a gente às vezes até gosta. Quando falam isso pra gente, exige que a gente seja extraordinário, que a gente só tem valor se a gente for muito feliz, muito legal, muito inteligente, entregar além da meta, além do pedido, além do esperado. Leva a gente para um lugar de autocobrança muitíssimo alto. Você nem parece ter deficiência. Aciona na gente que é melhor disfarçar quem a gente é. Eu preciso falar que eu preciso de um tempo maior para fazer xixi, melhor eu não incomodar, né? Deixa eu disfarçar essa minha necessidade. A gente acaba disfarçando as nossas necessidades e de fato quem a gente é. Ou então uma frase assim, deixa que eu faço para você, que para você é mais difícil. Está dizendo para a gente que a gente não é capaz o suficiente. Vai lá e aciona um lugar de incapacidade. E a última é, nossa, mas você trabalha? Mostra para a gente, diz para a gente que o nosso lugar não é o mercado de trabalho. Tudo no nosso inconsciente. Se a gente está falando tudo isso aqui, não é para a gente se vitimizar e falar, tá vendo, eu sabia que a gente com deficiência tá tudo lascado. Não é isso. Já que temos informação, como é que a gente pode combater? Como é que a gente pode atuar para que esses comportamentos não travem a gente ou não façam com que a gente se sabote ou se subestime ou deixe de acreditar na gente? Dicas aqui para a gente formar relações anticapacitistas e assim evitar a síndrome da pessoa impostora ou o fenômeno da pessoa impostora. Vamos lá. Primeiro, reconheça suas conquistas com dados e fatos. Conta. Eu comecei aqui contando. Gente, eu saí na Forbes. Gente, eu sou influenciadora. Eu estou no Top Voice. Eu tenho uma empresa. Eu conto. Ah, mas faltou humildade. Não faltou humildade. Falta humildade quando mesmo sem ter feito, a gente fica inventando que fez. Ou mesmo quando a gente não sabe, a gente fica falando, eu sei. Quando a gente começou aqui, o Carlos me fez uma pergunta, quando que termina a síndrome da impostora e começa, daqui a pouco eu vou ter que olhar, Carlos, que eu esqueci, eu disse, eu não sei. Essa parte eu não cheguei, eu não estudei até aí. Aí, se eu tivesse mentido para ele, estaria me faltando humildade. Mas para dizer o que eu já fiz, o que eu conquistei, eu tenho que ter segurança, de fato. Eu fiz, eu conquistei, eu vou contar.
Tá tudo bem. Eu estava me apresentando para vocês, eu não vou sair contando aí do nada, né? Mas tô contando porque eu tô no momento de me apresentar. Tem que contar. Questione sua criticidade quando você está sendo crítico demais com você mesmo, está esperando ficar perfeito para começar a fazer, está esperando saber o inglês perfeito para ir viajar, está esperando saber o Excel perfeito para se candidatar àquela vaga. Questione sua criticidade. Construa sua rede de apoio, busque rede de apoio em pessoas que estão abertas, que estão dispostas, que têm deficiência também, porque nos ajuda muito, mas muito mesmo, a gente ter pessoas parecidas com a gente, trocando os desafios que a gente vive. Reconheça a cultura inclusiva e pessoas aliadas. Não é porque a gente passa por tudo isso que a gente vai passar por tudo isso em todos os lugares. Eu queria ressaltar aqui a TIM como um exemplo de lugar seguro, de pertencimento, que as pessoas com deficiência e as pessoas diversas de todos os marcadores podem se sentir plenas e autênticas dentro do espaço, dentro da cultura. E aí, quando a gente chega em ambientes assim, reconheça, será que aqui eu preciso resistir tanto? Será que aqui eu deveria estar me comportando igual lá com aquele meu tio que não me aceita de jeito nenhum? É importante a gente ter atenção para a cultura que já está mais inclusiva, para as pessoas que de fato estão sendo pessoas abertas e que querem ser nossas aliadas. Celebre a sua autenticidade. Eu quero reforçar o que a Tabata falou no encontro passado. A gente tem orgulho de ser quem somos. E aí a gente sabe, o orgulho de ter deficiência, Carol, eu tenho orgulho de ter deficiência. Se eu pudesse escolher nessa vida, eu ia pedir para o Papai do Céu para eu vir sem. Mas eu não posso escolher, eu vim, a deficiência aconteceu na minha vida e eu celebro todos os dias o que eu ganhei vivendo essa condição. Amigos e amigas que eu ganhei, comportamentos que eu desenvolvi, a pessoa que eu sou hoje certamente é infinitamente melhor do que a pessoa que eu era. Então, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é e a nossa deficiência faz parte do que a gente é hoje. A nossa deficiência traz desafios no nosso comportamento e traz também várias competências positivas, vários valores positivos, e a gente tem que celebrar essa nossa autenticidade, esse nosso corpo diferente, nossa história diferente. E busque ambientes que pratiquem inclusão. Também a gente não precisa ficar aguentando opressão para toda hora, né, gente? Então, não dá para a gente sair toda hora no nosso momento de lazer, escolher sair com aquele amigo que é super resistente só porque a gente tem que desenvolvê-lo. Não. Escolha os ambientes que te deixam mais aceito, mais incluído. Escolha a sua empresa que você vai trabalhar. Quando você se candidata a uma vaga, vai entender a pessoa está te entrevistando, você também tem que entrevistar, pergunta qual é a cultura de diversidade aqui, vocês fazem treinamentos, os gestores estão preparados para incluir pessoas com deficiência, busque ambientes que praticam inclusão. A gente não vai ainda encontrar ambientes perfeitos, porque nós somos uma sociedade em desconstrução, mas se a gente encontrar pessoas dispostas, a gente já está na metade do caminho aí para fazer o ambiente que a gente estará mais inclusivo possível. Muito bem. Para finalizar, eu preciso pedir para vocês avaliarem o encontro. E agora eu nem sei se eu preciso, Tabatinha, você me socorre aqui. Eu acredito que sim. Eu quero muito agradecer a interação de vocês aqui. E imagino que a gente deve ter um monte de... Não é para ir embora, hein, gente? Fica aí, porque a gente para de gravar e faz a nossa conversa offline aqui.